Olá, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas, no 1º capítulo. A partir do versículo 1, façamos a leitura. Na versão da minha Bíblia, diz assim: O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Eterno, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades de governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Deus Eterno, havia feito no deserto. A arca do acordo estava em Jerusalém, numa barraca que Davi havia armado quando levava a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. E ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais, que foram completamente queimados. E naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e perguntou: O que você quer que eu te dê? E ele respondeu: Tu sempre mostraste um grande favor e amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Deus, meu pai, cumpre a promessa que fizeste a Davi, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este tão grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte de seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas e bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou depois terá. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Até aqui. Amém? Eu trouxe esse texto porque, lendo a parte teológica de como Salomão chegou a esse momento, eu aprendi algumas lições. Nas minhas madrugadas de estudo, eu fiquei perguntando a Deus o que havia em Salomão que atraiu a atenção de Deus. Foram os 1000 touros, os 1000 animais que foram oferecidos em sacrifício? Foi o pedido de Salomão, demonstração de humildade em pedir sabedoria? E eu fui lendo e relendo a palavra de Deus, e eu entendi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Salomão era filho de Davi com Batseba. Todos os que conhecem a história do rei Davi sabem que o relacionamento de Davi com Batseba gerou-se a partir de um adultério e que gerou um homicídio. De maneira alguma, falando em termos bíblicos, do ventre de Batseba, segundo a Bíblia, sairia algo abençoado. Já que para Deus adultério é adultério.
E embora exista o perdão divino, o salário do pecado continua sendo a morte, que foi o que aconteceu com o primeiro filho de Davi e Batseba. Mas o que havia em Salomão que fez com que Davi desse o trono dele para que Salomão reinasse e não ao seu filho primogênito, porque no Velho Testamento era o primogênito quem deveria assumir o trono. Mas Davi sabia de tudo que havia feito, das consequências de seus erros. A espada recaiu sobre a casa de Davi logo após aquele ato, aquele adultério, o homicídio. Lendo toda a história, nós percebemos o quanto Davi sofreu. Seus filhos mataram-se um ao outro. Um filho estuprou a única filha que Davi tinha, que era Tamar. Os filhos de Davi, a casa de Davi caiu em grande desgraça. E a única filha que ele tinha caiu em desgraça moral. Naquela época era como se ela também tivesse morta. Mas Davi teve um filho, a quem Deus mesmo deu o nome de Salomão, que significa amado por Deus. E é assim que começa o entendimento do que havia em Salomão que atraiu a atenção de Deus. A Bíblia diz que Deus o amou. Em seu leito de morte, o rei Davi, em oração ao Senhor, fez um pedido a Deus. Davi era consciente de que quando ele morresse, iriam matar Salomão. E ele pediu a Deus que Salomão reinasse em seu lugar, que deixasse com que Salomão fosse o herdeiro de seu trono. E Deus concedeu esse pedido, porque Deus amava a Salomão. E o que chama a atenção nesse texto que foi lido por mim, não é apenas o ato do sacrifício de Salomão ou a oração que ele posteriormente fez, mas havia sobre Israel chegado um tempo de grande escassez de alimentos. Não era comum que houvessem tantas chuvas naquele tempo, que danificou e prejudicou, comprometeu toda a colheita. E quando Salomão percebeu que não haveria suprimentos para manter o povo de Israel, ele convocou os seus ministros e perguntou: quanto temos? E responderam para ele que teriam o suficiente para manter o povo suprido por mais 30 dias. E Salomão entendeu que eles teriam chuvas, segundo as estações do ano, por mais 3 meses. Então, o que fez Salomão? Salomão foi até o lugar chamado lugar de adoração, que ficava em Gibeão, e fez algo inusitado. Tudo que Israel tinha, tudo que havia em Jerusalém, eram exatamente 1000 animais. Que Salomão, embora extremamente jovem, a Bíblia não define exatamente a idade de Salomão, mas estima-se que ele era um adolescente que estava reinando no lugar do maior rei que Israel já tinha tido, homem segundo o coração de Deus. Então as expectativas e as perspectivas sobre o reinado de Salomão eram inúmeras. E Salomão olhou, convocou a todos os soldados, as autoridades, os chefes de famílias e a todos os israelitas para que subissem com ele até o lugar da adoração. E o que ele fez? Sacrifique tudo ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Deus de meu pai. Naquele momento, eu imagino como foi a reação de Deus olhando do trono
e vendo aquele jovem rei, aquele menino, a quem Deus amou, pegando tudo que ele tinha e dizendo assim: Deus, está aqui tudo que há em Jerusalém. Eu não tenho como suprir o teu povo, o povo que o Senhor me instituiu como rei. Eu sou só uma criança e eu preciso que o Senhor me ajude. E ali ele adorou a Deus junto com aquele povo. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou a Salomão: o que você quer que eu te faça? E eu aprendo aqui uma lição com Salomão, que o que atraiu a atenção de Deus naquele momento não foi o sacrifício, mas ele ter dado tudo, absolutamente tudo que ele tinha. Ele deu todos os animais em sacrifício ao Todo-Poderoso. E isso pressupunha uma fé, a mesma fé que havia em Abraão, que houve em Abraão a ponto dele levar o filho para ser sacrificado, o único filho. Aquilo atraiu a atenção de Deus. E conta a Bíblia que no momento em que Deus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Ele pediu: Deus, em outras palavras, Deus, me mostra as saídas da vida. O que posteriormente o inspirou para escrever no livro de Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. E Salomão estava ali pedindo a Deus sabedoria, inteligência. Ele estava pedindo que o coração dele fosse iluminado por Deus para que ele entendesse as saídas que Israel precisava. E isso, pela segunda vez, atraiu a atenção de Deus. Porque Salomão, como rei, poderia ter pedido riquezas, já que Israel vivia um período de escassez. Ele não pediu. Ele poderia pedir honras, já que era rei. Ele poderia pedir a morte dos inimigos, já que Salomão, desde a sua coroação, ele precisou lutar contra Absalão, que pleiteava o direito pelo trono como primogênito legítimo do rei Davi. Mas Salomão não pediu nada disso, nem pediu muitos anos de vida também. Salomão pediu sabedoria. E isso agradou a Deus de uma tal forma que Deus olhou para Salomão e disse: peraí, eu tenho um jovem rei que se assenta no trono de Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Esse menino que eu amei, que herdou o trono ainda tão jovem, ofereceu para mim tudo que ele tinha, como fez o meu servo Abraão, já na idade avançada. E ainda tem a oportunidade de me pedir uma virada em tudo que está acontecendo em seu reino. E, no entanto, ele me pede que eu lhe dote de competência, de habilidade, de sabedoria para ele reinar sobre o meu povo, o povo que eu escolhi para mim, o mesmo povo sobre quem eu instituí rei. Esse é um homem diferente. Esse meu servo é diferente. E Deus olha para Salomão e diz: visto que tu não me pediste o que poderia ser pedido por um rei, eu te darei sabedoria conforme tu me pediste, mas eu te darei honras e riquezas e sabedoria, tal qual outro rei antes de ti jamais teve, ou depois de ti terá. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para compreender o que chama verdadeiramente a atenção de Deus. Há pessoas que vão orar a Deus e acham que para que suas orações subam, eles precisam se jogar no chão,
Eles precisam gritar bem alto. Eles precisam que as pessoas façam sacrifícios de tolo. E o Senhor hoje chama a atenção para um sacrifício diferente. Um sacrifício onde o que Deus pede é aquilo que você tem de melhor. É o que há de único dentro de você. O que há de exclusividade dentro de você que você pode ofertar a Deus hoje. E se Deus perguntasse para você, o que tu queres que eu te faça? E se você experimentasse chamar a atenção de Deus e ao invés de pedir todas as honras ou riquezas, você pedisse a Deus que lhe desse sabedoria e lhe mostrasse dentro do seu coração quais são as saídas da vida para esse problema que você vivencia. E você dissesse assim para Deus, olha Deus, eu te ofereço o que eu tenho de único, de precioso na minha vida a ti. E isso eu só te peço. Que o Senhor faça o impossível, mas me dote de toda a sabedoria necessária para que eu faça o que me compete fazer. Experimenta hoje chamar a atenção de Deus para uma forma especial, de uma forma que você nunca fez antes. Experimente hoje, é um convite do Espírito Santo para que façamos hoje o inesperado a ponto de chamarmos a atenção. Surpreenda a Deus com algo inusitado, algo diferente, algo especial, algo tão sincero quanto fez este jovem rei Salomão. E conta a Bíblia, que Deus lhe deu tudo isso, a ponto da sabedoria de Salomão se espalhar em toda a terra, ser testada por outros sábios, como foi testada pela rainha de Sabá. E a Bíblia diz que houve paz nos dias de Salomão. Por quê? Porque Deus lhe deu toda a sabedoria necessária para que ele conduzisse o seu reinado sob a potente mão de Deus. Eu me despeço daqueles que me ouvem agora, dizendo que os ouvidos de Deus e os olhos de Deus estão inclinados a todo aquele que o busca em espírito e em verdade, orando, se humilhando, se arrependendo dos seus maus caminhos. Isso é bíblico, está na Bíblia, é verdade. Mas os olhos do Senhor também estão sobre aqueles que são capazes de fazer o inesperado para viver o inusitado. Se você tem algo grande diante de você, um grande desafio como teve Salomão, de reinar sobre um povo em dias de escassez, de dificuldades. Se você tem, assim como teve Salomão, muitos problemas e nenhuma saída, vá ao altar do Senhor e coloque nesse altar o que você tem de melhor dentro de você, no seu reino. Você é templo do Espírito Santo. Ofereça a Deus o seu melhor. E quando Ele se inclinar para te ouvir, peça a Ele somente o impossível. E peça junto com o impossível a sabedoria necessária para realizar o possível. E você verá que você terá um legado de paz na sua casa, na sua família, sobre o seu ministério, no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais, seu relacionamento conjugal. Deus está esperando pelo teu clamor, pelo teu sacrifício, não mais de tolo, mas um sacrifício racional de quem crê que o Senhor é Deus para suprir todas as suas necessidades e fazer em sua vida
infinitamente mais do que aquilo que você pensa ou imagina no seu coração. A paz do Senhor a todos e que Deus os abençoe. Amém.